Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Estamos no domingo, muito sol, muita energia, muita alegria, onde quer que você esteja. Domingo, dia 12 de dezembro. Eu estou aqui em Cuiabá, né? E você, onde quer que você esteja, entre na página Vote, fique até o final. Hoje é só uma edição apenas. E no final dá bastante positivo. Divulgue a página, vamos compartilhar, chame mais gente para conhecer a nossa página. Ela também é sua, tá? Então, vem comigo. 126 óbitos nas últimas 24 horas pelo Covid-19. O Brasil acumulou 616.859 mortes desde o início dessa pandemia, deste genocídio. Pois é, uma tristeza. Vamos falar da Globo? Rede Globo de televisão. Você assiste a Rede Globo de televisão? Eu assisto. Eu assisto, sim, sempre assisti. É o melhor veículo de comunicação, assim, traz informações, notícias, né? Sempre assisti. Agora, eu assisto sabendo de que lado ela está. Qual é a tendência? Ela está do lado dos empresários, da elite, né? Ela quer lucro, ela precisa ganhar cada vez mais, crescer seu patrimônio, né? A família Marinho quer sempre, é claro, lucros. Este é o papel da Rede Globo. Uma concessão pública, né? Todo veículo de comunicação é uma concessão pública, mas que criou-se um império, talvez um dos maiores impérios de comunicação, um dos maiores do mundo, com certeza. Mas em 1925, a família Marinho começou com o jornal O Globo, jornal impresso naquela época, né? Então, e aí já começou a articular as questões políticas ali no meio a meio. Anos depois, em 1954, já com o jornal consolidado, o jornal O Globo, o povo nas ruas, no cortejo da morte do então Getúlio Vargas, o presidente do Brasil, o povo apedrejou os veículos do jornal O Globo, os jornalistas foram ameaçados. Por quê? Porque o Globo, na época, fazia oposição a Getúlio Vargas. Ele estava apoiando a elite. Por quê? Porque Getúlio Vargas estava implantando a carteira profissional, a carteira de trabalho, criando direitos trabalhistas. Foi o presidente que iniciou, que já criou o salário mínimo, por exemplo. Não existia salário mínimo no Brasil, ele instituiu os direitos do trabalhador, ele começou com isso, a importância disso, sabe? Foi no governo de Getúlio Vargas. Foi ele que criou, por exemplo, a Petrobras, a campanha O Petróleo é Nosso, e isso, né, despertou a cobiça internacional, inclusive, os olhos, né? E a Globo era contra. Muito bem, deu no que deu, Getúlio Vargas se suicidou lá no Palácio do Catete. Pelo menos é o que mostra a história, né? O suicídio do Getúlio Vargas. E a Globo estava envolvida, já manipulando, né, a cabeça dos brasileiros. Muito bem, 10 anos depois, em 1964, novamente a Globo apoiando a ditadura militar, o golpe militar. Nas manchetes dos dias seguintes ao golpe, em 64, né, logo em março, abril, começaram as manchetes do jornal O Globo, dizendo em seus editoriais: ressurge a democracia. A ditadura acabando de se instalar e as manchetes: ressurge a democracia. Ou assim: vive a nação dias gloriosos, os militares estão tomando o poder. Quer dizer, dando total apoio, sabe? Ajudando os militares, formando opinião a favor exatamente da ditadura militar, que ficou 21 anos e deu no que deu, né? O desmonte, enfim, a coisa que realmente foi cruel. Depois, nos anos 80, com a redemocratização, a Globo, né, se tornou mais ou menos imparcial ali naquela época, naquele momento, não fez muita, mas noticiou, né, a volta da democracia. Logo em seguida, já no comecinho da redemocratização, em 1990, 92, já interferiu na eleição direta, na primeira eleição direta, podemos dizer assim, criando a figura do caçador de Marajás. Lembra do Fernando Collor de Mello? A Globo criou, a Rede Globo foi lá em Maceió, lá em Alagoas, pegou esse cidadão e construiu a figura do caçador de Marajás, e o Fernando Collor foi eleito, né, presidente do Brasil. Conclusão, de anos depois, impeachmentado, deu no que deu, essa coisa que era o Fernando Collor de Mello. Agora senador lá por Maceió de novo, pois é. Muito bem, em 2016, agora, mais recentemente, apoiou de novo esse esquema de conspiração, podemos dizer assim, para a saída da Dilma Rousseff.
ou seja, o impeachment a Dilma, foi consolidado graças à articulação e à opinião pública mexendo com a cabeça dos brasileiros, noticiando ali a questão da Dilma ter que pedaladas, que não foi bem explicada até hoje, e arrancaram a Dilma Rousseff, e já logo em seguida começou-se o processo durante o Michel Temer, o processo de criação do novo presidente. Lava Jato e não sei mais o que, a Globo com o Sérgio Moro, que ela pegou, elegeu como paladino da justiça, né? A figura do Sérgio Moro durante a campanha, mostrando que ele era o homem que ia contra a corrupção, mas depois ficou provado que com Dallagnol ele, na verdade, foi antiético, imoral, um bandido, na verdade, que mexeu com a história do Brasil, prendeu o Lula, impediu que ele participasse das eleições e elegeu Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, essa coisa que está aí. Enfim, a Rede Globo, sempre trabalhando do lado do poder, sempre articulando, mesmo agora na oposição, ganha bilhões e bilhões, com certeza, dos governos, é a Rede Globo, tá? Então você tem que assistir, pode assistir, deve assistir, para se informar, mas sabendo de que lado a Rede Globo está. Fique sempre atento. Outra coisa, o sistema, os governos, eles não temem o pobre com fome, que passa fome. Não, isso eles não temem. O que eles temem é o pobre que sabe pensar, o pobre que raciocina. E esse é perigoso para o sistema. Já dizia Paulo Freire, um dos maiores educadores deste país. Paulo Freire, o sistema não teme o pobre faminto, teme o pobre pensador. E aí, a gente tem que ficar atento porque agora o Supremo Tribunal Federal está querendo que o governo federal faça o censo, o IBGE execute o recenseamento novamente durante o ano de 2022, para saber que situação que está o Brasil, número de habitantes real, enfim, todas essas questões sociais que são base para o governo melhorar e atuar, investir seus recursos graças a esses dados levantados pelo IBGE, mas o governo federal não quer mostrar a realidade do Brasil, não interessa para o Bolsonaro, ainda mais em anos de eleição. E aí, já articulando, o STF obrigou, que ele quer que faça, só que no Congresso, dos 2 bilhões e 300 milhões que estariam previstos para executar o recenseamento destinado ao IBGE, não é só o recenseamento, mas destinado ao IBGE, o Congresso, os deputados, articularam lá, principalmente a Comissão de Orçamento, e baixou de 2 bilhões e 300 milhões para 1 bilhão 895 milhões. Quer dizer, diminuiu mais ainda. E aí, o IBGE vai conseguir recursos para fazer o recenseamento ano que vem? Bolsonaro já lavou as mãos e aí o STF vai prender o Congresso? Vai mandar prender os deputados que votaram esse orçamento para o IBGE? Fica esse impasse, né? Bolsonaro articula com os deputados diminuem o recurso lá na Comissão de Orçamento, e aí fala, não pode, os deputados é que fizeram o orçamento, eu tenho que cumprir o orçamento. Ele se exime da responsabilidade, como ele sempre faz, os deputados falam, aqui é poder independente, e o STF vai intervir? Conclusão, não tem recurso para o censo. Era o que eles queriam. Enquanto isso, o STF, já que já estamos falando em STF, quando teve a eleição agora do André Mendonça, eu não sei se vocês viram, a Michele Bolsonaro, a mulher do presidente, gritando, pulando, dando pulinho e falando um idioma que ninguém entendia, bolufas. Eu vou tentar colocar aqui e depois vou traduzir para vocês. Ela pulava junto do povo todo lá, os evangélicos, e dizia num idioma, aqui ó, Cantararaia, Shawaya, Shalamaraya e The Cantas. Ela gritou, ela falando, sabe? Pulando, gritando, ai, aleluia, aleluia, e gritou. Vou repetir, ó, eu copiei aqui, ó. Cantararaia, Shuaya, Shalamalaraia e Descantas. Traduzindo, as rachadinhas estão protegidas, principalmente a dela. Rachadinha no duplo sentido, viu? Pois é, as rachadinhas estão protegidas, porque quem vai assumir todo esse processo, principalmente a rachadinha dela, Michele Bolsonaro, é exatamente André Mendonça, que toma posse essa semana. Falando, para encerrar agora, falando em tomar posse, fica agora a incógnita, a dúvida, Bolsonaro vai ou não vai à posse de André Mendonça, que ele indicou, evangélico, que ele colocou lá no STF?
vai tomar posse agora essa semana. No STF tem uma regulamentação, tem uma que proíbe a entrada no recinto lá do STF sem a vacinação, ou pelo menos com teste. Tem que ter testado ali durante, no mínimo, 24 horas. Pois é, proíbe. E o Bolsonaro vai ser proibido de entrar no STF para a posse do seu pupilo André Mendonça? Ele vai se vacinar? Difícil, né? Ele vai se submeter ao teste? Vamos ver. E o STF vai barrar o presidente na entrada? O Brasil verá esta semana. Refletiu? Tá bastante positivo e divulga nossa página. Bom domingo! Eu volto amanhã.